Sabe, muitas das coisas que a gente faz todo dia não são bem escolhas, né? São mais como reflexos. São os nossos hábitos, o verdadeiro piloto automático do cérebro. Eles comandam uma parte enorme da nossa vida sem que a gente nem perceba, operando ali, quietinhos, nos bastidores da nossa mente. E aí que surge aquela pergunta que, nossa, quase todo mundo já se fez: por que é tão difícil mudar? Porque parece que o nosso próprio cérebro luta contra a gente quando a gente quer se transformar. Nessa análise, a gente vai buscar resposta para isso, mergulhando na ciência, na biologia e até num exemplo histórico que é fascinante. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender esse piloto automático do cérebro. Depois, a gente passa pelo loop do hábito e por como as nossas rodovias neurais são construídas. Aí, vamos analisar um estudo de caso bem surpreendente e, para fechar, o manual prático, o manual dos 3 Ps. Vamos lá! Tudo começa bem lá no fundo do cérebro, numa área chamada gânglios basais. Para facilitar, pensa nela como se fosse o porão da nossa mente. É lá que os comportamentos automáticos ficam guardados. E o cérebro faz isso por uma razão muito poderosa: economizar energia. Ok, mas como é que esses comportamentos são guardados lá? Bem, o escritor Charles Duhigg basicamente desenhou um mapa de como todo e qualquer hábito funciona. É um ciclo de 3 passos, super simples na teoria, mas que governa quase tudo que a gente faz sem pensar. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro vem a deixa, que é o gatilho. Pode ser o barulhinho de uma notificação no celular, por exemplo. Essa deixa dispara a rotina, pegar o aparelho e olhar. E aí finalmente vem a recompensa. Talvez aquela pequena onda de prazer ao ver uma mensagem nova. E essa recompensa diz para o cérebro: opa, isso foi legal. Grava esse ciclo aí para a gente repetir no futuro. Beleza, a gente já entendeu o quê. Agora vamos mergulhar no como. Como é que a repetição na prática transforma uma ação que a gente pensa para fazer em um hábito totalmente automático? A resposta para isso está na biologia do pensamento, uma área super interessante explorada pela doutora Caroline Leaf. E essa analogia aqui, ela é perfeita para entender o processo. Tentar uma coisa nova é como abrir uma trilha no meio do mato. Dá trabalho, precisa de atenção. Agora, um hábito que já está formado, isso é uma autoestrada de 6 pistas, asfaltada, sem nenhum buraco. O sinal neural ali viaja sem esforço nenhum, em altíssima velocidade. Isso acontece porque a repetição cria uma espécie de capa em volta dos neurônios que acelera o sinal. O nome técnico para isso é mielinização. Esse fenômeno todo é o que chamamos de plasticidade neural. Pensa assim, imagina atravessar um campo de grama alta. No começo é difícil, mas se todo dia for feito o mesmo caminho, de novo e de novo, a grama vai amassando, morrendo e uma trilha se forma. O cérebro, que está sempre buscando o jeito mais fácil de fazer as coisas, sempre vai preferir essa trilha batida. É a lei do menor esforço em ação, moldando fisicamente os nossos hábitos. Tá, e quanto tempo leva para a gente pavimentar uma rodovia neural nova e, deixar a estradinha antiga ser engolida pelo mato? As pesquisas da doutora Leaf sugeriam tempo. Leva mais ou menos 21 dias para a gente começar a desconstruir um hábito antigo, e um total de 63 dias para o novo comportamento positivo virar uma parte física e permanente do nosso cérebro. Agora, para a gente ver tudo isso funcionando na prática, sob uma pressão gigantesca, a gente vai fazer uma coisa um pouco inesperada. Vamos voltar muito no tempo para analisar a história de Daniel. É um exemplo impressionante de como essa neurociência da mudança já era aplicada, talvez de forma intuitiva, milhares de anos atrás. O pulo do gato está todo aqui, nessa frase. O segredo do Daniel foi tomar uma decisão de propósito consciente antes mesmo de dar de cara com o gatilho. Na psicologia de hoje, a gente chama isso de implementação de intenção. É basicamente decidir com antecedência como vamos reagir a uma situação. Ele não esperou a tentação aparecer para criar um plano. O plano já estava pronto na cabeça dele. E se a gente usar o loop do hábito que a gente aprendeu, a estratégia dele fica cristalina. Olha só. A segunda era a comida do rei sendo servida. A rotina que todo mundo esperava era comer. Mas o Daniel substituiu essa rotina. Ele pediu vegetais e água. Ele trocou a ação, mas ele ainda estava buscando uma recompensa muito forte, manter a saúde e a integridade dele. E essa é a grande chave. Não é sobre eliminar o loop, é sobre trocar a rotina. E o mais incrível, deu certo. E deu certo rápido. Aquele esforço consciente, a decisão de construir um caminho neural novo, gerou um resultado físico que dava para ver em só 10 dias. Foi a prova viva de que a nova trilha na grama estava sendo formada, validando essa ideia de que uma mudança consciente pode sim remodelar nossa biologia. Tudo isso nos traz para a parte final, a parte mais mão na massa.
Como é que a gente pode pegar tudo isso que a gente aprendeu e aplicar de verdade? Vamos resumir esses conceitos numa ferramenta bem simples e fácil de lembrar para a mudança pessoal. É o que a gente pode chamar de manual dos 3 Ps. Primeiro P, percepção. É enxergar aquele pensamento que inicia o hábito antigo como uma sugestão de rota no GPS e não como uma ordem que tem que ser obedecida. O segundo P é de pausa. Criar um espacinho de tempo, nem que seja 1 segundo, antes de entrar no piloto automático. E por último, o terceiro P, propósito. É usar essa pausa para escolher, de caso pensado, o novo caminho, guiado por um propósito maior, exatamente como o Daniel fez. No fim das contas, o que a ciência e a história nos mostram é que a gente não é prisioneiro dos nossos hábitos. O cérebro é maleável. As rodovias neurais podem sim ser reconstruídas. A pergunta que fica então é: qual caminho antigo vale a pena deixar para trás para que um novo e melhor possa ser pavimentado no lugar?